Durante as segundas-feiras, eu estou fazendo um estudo sobre a Trindade com os irmãos. E nós estamos estudando, então, a respeito desta doutrina. E a gente falou algumas coisas no estudo passado, vimos os textos, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Vimos ali o comecinho, né? Onde os trinitarianos dão base para essa doutrina. E hoje eu queria ver com vocês as colunas bíblicas. Colunas bíblicas. Jesus disse que a nossa casa é sobre a rocha. Então nós vamos ver algumas das colunas que deixam essa casa dos cristãos firmada sobre a rocha. O irmão Milton, quer fazer uma oração para a gente, irmão Milton? Sim, vocês. Faça uma oração para a gente. Posso orar sim, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, tá certo. Senhor, que o Senhor possa abençoar este nosso estudo e possa nos encher com a tua sabedoria e inteligência e que saiamos daqui edificados para a glória do teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus seja louvado. Vocês, deixa eu ver se eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Ok. Tela inteira. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim, estou ouvindo bem. Vocês estão conseguindo ver o que está escrito aí? Vocês estão conseguindo? Colunas bíblicas. Isso. Ok. Daniel 7:25. As profecias de Daniel nós sabemos que são para o tempo do fim. A partir ali do capítulo 7 em diante, principalmente, elas quando chegam no Daniel 9, vem falando do Messias, da vinda do Messias, 70 semanas será sobre o seu povo. Mas em Daniel 7:25 diz o seguinte: e proferirás palavras contra o Altíssimo, e destruirás os santos do Altíssimo, e cuidarás em mudar os tempos e a lei. Olha que interessante. Cuidará em mudar os tempos. Hoje nós não estamos mais com o calendário bíblico, que é um calendário lunar. Hoje nós estamos no calendário gregoriano, que é um calendário solar, é um calendário de Roma. E mudaria a lei. Por que a lei? Nós vamos ver que um dos mandamentos de Deus, que nós vamos ver também durante esse estudo, que são mandamentos universais, são mandamentos para o universo, é não terás outros deuses diante de mim. Deus é claro nisso. Mim é singular. Não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos ver então nesses estudos, no decorrer de todos os estudos que vamos fazer de segunda-feira, em cada um dos estudos nós vamos ver uma coisa sobre a Trindade. E se ela é bíblica ou não. Nós vamos ver se Mateus 28:19 é verídico, e de batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ver se tem fundamento o batismo ser feito em nome de 3 pessoas. Nós vamos ver se a Bíblia fala que os discípulos batizaram em nome da Trindade. Nós vamos ver se realmente existem 3 deuses, ou se é um só. Nós vamos ver quem é Jesus Cristo, durante os estudos que vamos fazer de segunda-feira. Quem a palavra diz que é Jesus Cristo, nós vamos ver isso também, bem minucioso, vocês vão ver. E então nós vamos ver agora hoje colunas bíblicas. O que Deus deu aos judeus e também deu aos gentios no Novo Testamento como coluna. São colunas que são indispensáveis para a salvação. Então aqui, segundo Daniel, ele diz: proferirás palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo,
e cuidarás em mudar o tempo e a lei. Os tempos e a lei. Aqui nós sabemos que boa parte desse proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo tem muito a ver com a Santa Inquisição, a tal Santa Inquisição. Tem muito a ver com os judeus que também foram mortos no ano 70. E nós vamos ver que tem a ver também com Babilônia, que todos beberam do vinho da sua fornicação no Apocalipse. Apocalipse 22, verso 18, diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, verso 19, diz: e se alguém tirar quaisquer palavra deste livro, do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Então Deus dá uma advertência para quem mexer na palavra dele. E nós sabemos que se ele deu essa advertência, é porque ele sabia que iam tentar mexer. Entende? Senão não teria advertência. A advertência justamente vem porque ele sabia que iam querer mexer. Mas Deus não ia permitir que mexessem em sua palavra ao ponto de que os seus servos, examinando elas, não entendessem o plano da salvação. Ou não entendessem aquilo que ele quer para as suas vidas. João 3,16, Deus tem um plano muito simples para a humanidade. E isso saiu da boca de Jesus Cristo. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que nós vamos ver mais para frente também o que quer dizer Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quer dizer, Jesus Cristo está falando isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que sou eu que estou aqui. Jesus Cristo estava falando isso, depois de ter uma conversa com Nicodemos. Então uma das pilastras bíblicas é esta: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Gênesis 2, do verso 8 ao 9, diz que Deus plantou um jardim do Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Continuando, Gênesis 2, verso 9, diz que o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e também tinha a árvore da vida, do meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você vê que tem aqui 3 tipos de árvore. Tem a árvores agradáveis que Deus fez de tudo quanto é fruto. Tem a árvore da vida, que dá vida. E tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore agradável a todas as vistas, nós sabemos que são árvores frutíferas. Nós sabemos que tem a uva, que é boa para o coração, a maçã, que é boa para a memória, e todas essas coisas. Mas Deus tinha uma árvore especial também que se chamava árvore da vida. Esta árvore, nós acreditamos, nós que estudamos muito sobre saúde também, acreditamos que esta árvore, ela limpava as veias do seu corpo, ela fazia algo dentro do seu corpo que não te permitia que você morresse. Porque nós morremos hoje porque o nosso corpo vai se desgastando, as veias vão entupindo, a pessoa tem um ataque cardíaco, tem uma AVC quando entope na cabeça, e todas essas coisas. E Deus tem uma árvore que ela dá vida. Então ela faz algo no seu corpo, além dos outros frutos, que ela prolonga a sua vida. E Deus tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor, em Gênesis 2, verso 8 e 9, ordenou, deu uma ordem ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então Deus falou assim para Adão e Eva: eu dou todas essas árvores para vocês, e dou uma lei para vocês. Esta é a lei. Vocês não comem desta árvore que é minha. Quando o homem e a mulher comeram, eles roubaram. E nas leis de Deus diz claramente que não se deve roubar nada do outro. Não se deve cobiçar nada do outro. Você não tem que estar querendo ser Deus, como a serpente falou para eles: se você comer, você vai ser como Deus. E eles, nesse pensamento de também querer ser, a vontade que o diabo tinha passou para eles.
E já havia mandamentos no Jardim do Éden para que não se quebrassem. Porque se quebra qualquer mandamento do Senhor, gera morte. Porque é como as leis da física. Hoje o homem está destruindo o planeta e ele está pagando caro com isso, pela essa destruição. Porque o planeta, em alguns lugares está muito quente, em outros lugares está muito frio. O planeta está bagunçado em seu clima e principalmente com terremotos e tudo mais. Por quê? Porque está sendo desobedecida leis. Leis que dão estrutura ao universo, que dão estrutura a este planeta. Então, por isso que o planeta está desse jeito. E a mesma coisa aconteceu com o homem. Quando Deus deu uma lei para eles lá no jardim, e eles transgrediram. Por causa disto, estamos aqui hoje em 6.000 anos, quase 6.000 anos de pecado. E fora que ainda custou a vida do Filho de Deus, porque era para Adão e Eva morrerem. Mas eles não morreram. Quem morreu no lugar deles foi Jesus Cristo. E não só no lugar deles, como no lugar de toda a descendência de Adão. Mas indo à frente, Oséias 6, verso 7, diz que eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então aqui, Deus diz que o povo de Israel transgrediu a aliança como Adão. E você percebe que Oséias já está ali há quase 4.000 anos de pecado. E olha, Deus lembra o povo de Israel que eles transgrediram a aliança como Adão. Em Êxodo 19, verso 5, diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, Deus falando para o povo de Israel, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus diz o seguinte: se vocês guardarem a minha aliança, a aliança que eu vou fazer com vocês, vocês vão ser um povo peculiar, vocês vão ser separados de toda a humanidade. Porque vocês vão ser um povo organizado, vão ter ordem. Quando chega em Êxodo 34, 28, Deus diz qual é a aliança. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são mandamentos que dão estrutura à humanidade. Ele diz ali para você honrar seu pai e sua mãe. Ele diz ali para você não matar, para você não roubar, não cobiçar a mulher do seu próximo. Imagine que se essas leis não existissem, principalmente quem é casado, as mulheres estariam em perigo. Qualquer um poderia cobiçar, qualquer um poderia levar. Se já com leis já estão fazendo isso, imagine sem lei. Então, muitas das leis que Deus deu ao povo de Israel foram para a própria organização do povo, para que não virasse bagunça. E hoje muitas das pessoas não querem seguir leis. Elas querem, estamos abertos a qualquer coisa. Então nós vamos ver que uma das leis que nós estamos tratando, que vamos tratar agora, é a lei de que não terás outros deuses diante de mim. É esta que nós estamos estudando sobre a Trindade. Não terás. E a partir do momento que você tira a glória de Deus o Pai, que deu o seu Filho para morrer por nós, é morte. Não tem para onde correr. Este é um fundamento, é uma pilastra. Porque Deus amou o mundo. Deus, o Pai, amou o mundo. Porque só o Pai poderia dar o Filho. De tal maneira que deu o seu Filho. Mas continuando aqui, em João 8, 54 ao 56, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Jesus está tendo um debate com os fariseus. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Ó Jesus falando. Quem me glorifica é o meu Pai, a quem dizeis que é o vosso Deus. Então quer dizer que Jesus está fazendo uma diferença muito grande. Ele está dizendo quem é Deus aqui, ele está dizendo quem é o Deus dos judeus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Aí Jesus diz o seguinte: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Então Jesus vem falando que Abraão viu o dia dele. Vamos ver quando foi que Abraão viu o dia dele. Gênesis 22, verso 1 ao 2, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas.
vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus então pede uma coisa meio estranha a Abraão. Nós percebemos que Deus condena o sacrifício de seres humanos. Tanto que as nações dos Moabitas eram inimigos mortais de Israel, porque eles sacrificavam crianças em altar de holocausto aos seus deuses, ao deus Moloque. E aqui Deus pede algo esquisito a Abraão. Diz assim: Abraão, você demorou quase 100 anos para ter um filho. Agora que você está com seu filho, curtiu bastante, ele é bonitinho, né? Pega ele, o seu único que eu te dei, e agora você me traz porque você vai oferecê-lo em holocausto. Você vai me dar o seu único filho. Deus estava querendo mostrar alguma coisa para Abraão. Você viu que há textos atrás, Jesus disse que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Presta atenção, porque Deus vai mostrar para Abraão, através deste pedido, o que ele próprio faria pela humanidade. E por causa do pecado de Adão. Percebe que nós estamos aqui neste planeta porque Adão e Eva acharam de comer um fruto que não era para comer. Você vê como Deus, quando lança suas leis, ele é muito zeloso por elas. E diz o seguinte, continuando. Gênesis 22, do 3 ao 4, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Irmãos, você percebe que Deus aqui... Estão conseguindo ler aí Gênesis 22, do 5 ao 6? Estão conseguindo... Sim, tá aparecendo. Tá, né? Tá, ok. Deus está colocando uma situação meio difícil. Porque agora Abraão está colocando a lenha sobre seu filho e Abraão sabe que vai ter que matar seu filho. Gênesis 22, do 7 ao 8, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai, e ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu imagino o que estava passando, milhões de coisas na cabeça de Abraão. Mas Abraão queria mostrar algo que o próprio Deus iria fazer pela humanidade. Gênesis 22, do 9 ao 10, diz que chegaram ao lugar em que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Eu imagino que neste momento o coração de Abraão já estava cortado. Já estava cortado. Ter que amarrar o próprio filho a quem ama e deitar sobre em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Gênesis 22, do 11 ao 12 diz: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Olhe só. Então se levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás. Eis um carneiro detrás. E disse o seguinte: Travado pelos seus chifres num manto, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte, o Senhor proverá. Irmãos, neste momento Deus mostrou a Abraão a vinda de seu filho e o que Deus faria para salvar a humanidade. Porque Abraão, assim como nós, também peregrino nesta terra, anelava saber a vinda do Messias a esta terra. E Deus então mostrou o que ele faria pela humanidade. Na cruz do Calvário, Deus se afastou completamente ali de seu filho, no momento
em que o filho bradou: Deus meu, por que me desamparastes? Percebe que isso saiu da boca de Jesus em Mateus 27. Deus meu, por que me desamparastes? Deus permitiu que seu filho morresse na cruz do Calvário por nós. Êxodo 23, 32, Deus diz o seguinte: não farás aliança alguma com eles ou com os seus deuses. O povo de Israel, tanto o povo de Israel como os povos circunvizinhos de Israel, sempre tiveram este negócio de arrumar outros deuses. Era incrível como o povo de Israel vivia arrumando deuses. E Deus disse: não faça aliança com esses povos, porque eles tinham vários deuses. Eles não se contentavam com um Deus só, eles tinham que arrumar mais. E hoje a igreja está da mesma forma, as igrejas estão da mesma forma, não se contentam com um só. Tem que ter dois, tem que ter três. Tem que ter três. Senão não tem lógica. Um só, não. Tem que ter pelo menos três. E hoje arrumaram outros deuses aí que nós vamos ver nesses estudos que não tem nada a ver com o Deus de Israel. Aquele que segue a Bíblia tem que seguir ao Deus de Israel. E o Deus de Israel, ele é único. Oséias 6, verso 7, então diz que eles transgrediram a aliança com Adão e eles se portaram aleivosamente contra mim. A palavra aleivoso significa o seguinte: desleal, fraudulento, traiçoeiro, calunioso, falso e pérfido. Tudo isso Adão foi com um Deus. Adão ali com Deus disse assim: olha, foi a mulher que tu me destes. Foi falso. Jogou a culpa em cima de Deus. Foi desleal a Deus. Porque por causa da mulher foi comer do fruto. Foi fraudulento. Traiçoeiro e pérfido. Tudo isso Deus chamou Adão. E chamou o povo de Israel. Por causa dos deuses que estavam arrumando. Salmo 103, verso 20 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que cedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Mas, irmão Ira, os anjos também guardam mandamentos? Mas que é isto que o salmista está dizendo? Que revelação foi essa que Deus deu a Davi? Que ele escreve que os anjos que cedem em força, eles guardam os mandamentos de Deus. Nós vamos ver nesse estudo. Que tipo de mandamento é esse que os anjos guardam? Nós vamos ver por que o diabo foi lançado de lá do céu. Vocês estão conseguindo ler aqui? Voltou a compartilhar a tela? Está certinho? Estão por aí? Sim, perfeito. Perfeito? Vamos lá. 1 Coríntios 5, verso 22, diz o seguinte: porque assim como todos morreram em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. Quer dizer, pela desobediência de Adão, Cristo veio, e pela obediência de Cristo, então nós hoje temos a vida eterna. Agora, as 5 colunas que eu coloquei aí, está na sua tela, que são 5 colunas básicas para segurar a estrutura de sua casa. Para nos tempos em que nós vamos viver agora, na última batalha, elas possam, então, te ajudar a sobreviver com os vendavais que vão tentar assolar a tua casa. A primeira coluna, ela é básica, e ela está em 1 Timóteo 6,16, nós vamos ver. Ela é Deus o Pai. Ele é soberano. Não existe outro. Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Além dele não há outro. Ele é aquele que habita em luz inacessível. Ele é aquele homem nenhum jamais viu e jamais pode ver. Não viu. Ele é aquele que, segundo 1 Timóteo 6,16, Jesus Cristo vai vir nas nuvens do céu. Todo mundo vai ver Jesus Cristo. E ali está escrito em 1 Timóteo 6,16, que Jesus Cristo vai mostrar aquele que habita em luz inacessível. A segunda coluna, ela também é bíblica, e ela está em Josué 5,15, que diz que Deus tem um filho, que é o unigênito,
ele tem o sangue divino, ele tem a essência divina, mas ele é filho de Deus. E ele é colocado na Bíblia também, em Josué 5,15, como capitão dos exércitos do Senhor. Ele se apresenta ali para Josué como capitão dos exércitos do Senhor. Nós vamos ver também um estudo aqui só sobre Jesus. Um estudo só sobre Deus o Pai. Um estudo só sobre o Espírito Santo. Nós vamos ver quem é o Espírito Santo. Quem são os espíritos ministradores na Bíblia? Que Hebreus diz que são os anjos, os espíritos ministradores que são enviados para a nossa salvação. Nós vamos ver também, aqui a outra coluna que você está vendo, está em Salmo 103, verso 20, os mandamentos de Deus. É uma coluna que ela sustenta, ali nós vamos ver daqui a pouco, o que fala em Apocalipse sobre os que guardam os mandamentos de Deus, os que observam. Nós vamos ver também o santuário que foi dado para Moisés, o santuário que foi dado, que foi uma réplica do santuário celestial. O que tem a ver com o santuário que Cristo está ministrando agora no céu? Nós vamos ver agora um pouquinho disso também. E o juízo, que Eclesiastes 12, 13 e 14 vem falando também. São 5 colunas básicas que você tem que ter para que sua casa não afunde. A coluna de Deus o Pai também aparece em João 17, verso 3, que diz assim, Jesus falando, e a vida eterna é esta, que te conheçam, vírgula, a ti só, vírgula, por único Deus verdadeiro, vírgula, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então você percebe que Jesus Cristo vira para os discípulos e diz assim, olha, vocês querem a vida eterna? Aquele que está também me ouvindo quer a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Aquele que quer e que busca a vida eterna, deve ensinar, e deve ser ensinado, que Jesus Cristo colocou esta pilastra, que conheçam a ti só. Olha que não entra outro nisto. É a ti só, por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. A segunda coluna está em 1 João 5, verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amado, este texto vai muito mais além do que aquilo que a gente lê superficialmente. Muitas pessoas acham que Jesus é Deus, soberano acima. Junto com o Pai, Ele é Deus. E nós vamos ver isto. Nós vamos ver isto biblicamente. Jesus Cristo não é rebaixado por ninguém que diz que Ele é Filho de Deus. Porque as Escrituras dizem que só vai vencer o mundo. Você só vai vencer o seu pecado. E só vai se transformar em um servo de Deus, senão aquele que crê que Jesus, não que Jesus é Deus, mas que Jesus é o Filho de Deus. Então, se você quer vencer o mundo, e nós vamos ver isso num estudo específico sobre Jesus, nós vamos ver direitinho que Jesus veio glorificar o Pai, mostrar o Pai, dizer as palavras que o Pai disse para ele, que foram ensinadas para ele. Nós vamos ver tudo isso biblicamente. E nós vamos ver também se Jesus, na eternidade, ele voltou agora a ser Deus soberano, ou se ele ainda continua sendo Filho de Deus. Porque na doutrina da Trindade, Jesus não é Filho de Deus. Jesus, ele é Deus como Deus, e ele só se tornou Filho de Deus para redimir o homem. Aqui na terra, ele estava como carne, como homem, por isso que ele era o Filho de Deus. Então, esta doutrina, nós vamos ver que esta doutrina da Trindade está com as suas colunas meio rachadas. Porque nós vamos ver em textos que os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Nós vamos ver em textos em que Jesus se apresenta, já glorificado, depois de ir para o céu, para Paulo, como Filho de Deus. Nós vamos ver que no Apocalipse, Jesus aparece como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus. E nós vamos ver tudo isso em estudos minuciosos. E nós vamos ver por que João também chamou Jesus de Deus. Tudo bem? Nós vamos ver também por que Deus colocou Moisés por Deus sobre Faraó e Arão.
Nós vamos ver tudo isso nos estudos que nós vamos fazer adiante. E vamos ver também por que Jesus falou, sois deuses. Em João 10, vós sois deuses. Nós vamos ver tudo isso. Tudo bem? Vamos continuar aqui então. O próximo texto está em Apocalipse 14, verso 12. A coluna agora dos mandamentos de Deus. Depois das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, ali diz que quando eles estiverem pregando as 3 mensagens, temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Aí diz, caiu Babilônia. E a terceira mensagem é, aquele que adorar a besta, a sua imagem, vai receber o sinal na testa. Depois deles pregarem esta mensagem e passarem por uma turbulência, Apocalipse 14, verso 12 diz assim, aqui está, depois da turbulência, a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E os mandamentos de Deus incluem, não terás outros deuses diante de mim. Então aqueles que estão e que vão subsistir a marca da besta e a sua imagem, ele está em Apocalipse 14, verso 12. E são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Percebe que Salmos diz que os anjos também guardam os mandamentos de Deus. E nós vamos ver isso daqui a pouco. E aqui está dizendo que Apocalipse 14, verso 12 diz que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E ele tem a fé de Jesus. Jesus tinha fé em quem? A fé de Jesus estava segura em quem? Jesus falou assim, eu vim por causa do Pai. O Pai me enviou e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Olha as palavras de Jesus. Eu falo as palavras que o Pai me ensinou. O Pai é maior do que eu. Olha as palavras de Jesus. E aqui então Jesus tinha fé em quem? Outra coisa. Jesus não participou de um teatro ali no Getsemane, onde ele virou para Deus e disse assim, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Aquilo não era um teatro. Aquilo era o Filho de Deus implorando para não morrer. A sua carne estava recuando. E ele foi firme até o fim. Então, porque ele tinha fé em Deus. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Vai muito além os textos. O santuário é a próxima coluna e está em Salmo 77, verso 13. E diz o seguinte, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Algumas traduções vai dizer o seguinte, o teu caminho a Deus é de santidade, mas quando você busca no original, ali está dizendo que o caminho de Deus está no santuário. E nós vamos ver o porquê disto agora. Tudo bem? A outra pilastra é sobre o juízo. Eclesiastes 12, verso 13 e 14 diz o seguinte, de tudo que se tem ouvido, o fim é, Salomão vem falando, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por que você tem que temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Aí Salomão diz, porque isto é o dever de todo homem. Não é o dever de todo judeu, não é o dever de todo samaritano, não é o dever de todo gentil, é o dever de todo homem. Agora no verso 14 diz, por que você deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Porque Deus há de trazer a juízo a toda obra e até a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então quer dizer, quando você acompanha os vídeos do blog, você vai ver que ali tem uns vídeos sobre o juízo. Nós não terminamos ainda aquela série sobre o juízo. Mas ali diz que Deus vai fazer um juízo, e nesse juízo tem um advogado de defesa, tem um advogado de acusação, tem o juiz, tem as leis pelas quais você será julgado. E aqui diz que teme a Deus e guarda os mandamentos, porque Deus vai trazer a juízo a toda obra. E tem a ver com a obra, tem a ver também com os mandamentos. Então, uma das pilastras, para que sua casa não afunde, é que você deve proclamar de que vai acontecer um juízo. E este juízo nós vemos durante as trombetas, que ele vai começar, e daqui a pouco, porque estamos muito perto.
Salmo 77, verso 13, diz que então o caminho do Senhor está no santuário, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Quando Deus deu aos israelitas para que eles fizessem o santuário de Deus aqui na terra, o primeiro tabernáculo lá para Moisés, o tabernáculo, como vocês estão vendo aí, estão conseguindo ver o desenho? Irmão Milton, irmão Kleber, está dando para ver o desenho? Perfeito, sim. Amém. Então, aqui ele tinha o pátio que ficava do lado de fora, como vocês estão vendo. Ali o sacerdote, então, queimava, onde está saindo essa fumacinha. Aqui no começo, o pátio do lado de fora. É onde era o altar de holocausto, onde o cordeiro tinha que morrer. Hoje simbolizado pelo planeta Terra, porque Cristo veio morrer aqui no planeta Terra. O planeta Terra é o pátio do santuário celestial, onde Cristo entrou dentro do santuário celestial, quando ele morreu aqui, que ele era o cordeiro que tinha que morrer no pátio. Ele morre no pátio e então ascendeu e entrou dentro do santuário celestial, que nós vamos ver que esse santuário aparece no Apocalipse. Dentro do santuário ali tinha 2 compartimentos, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. O santo lugar, fora fica o átrio. Aqui do lado fica a bacia de bronze, onde o sacerdote lavava a mão, que aqui simboliza o altar de holocausto, que fica no átrio, onde o cordeiro era imolado. Cristo morreu aqui. E também simbolizava que o pecador vinha aqui confessar os seus pecados, aceitava o sacrifício do cordeiro, aceitava o sacrifício de Cristo, e futuramente iria se batizar, que é onde está aqui a bacia de bronze, que era uma bacia com água, que era para a lavagem das mãos. Simbolizava o batismo futuro. Simbolizava que se aceitaria Cristo e seria batizado. Logo dentro do primeiro compartimento, que é o santo lugar, tinha os pães a mesa dos pães da preposição, que eram 12 pães, simbolizando os 12 discípulos que seriam chamados para a obra. Tinha o candelabro de 7 lâmpadas, que simboliza a Cristo, que fez a semana de 7 dias na criação. Ele é a luz do mundo. Simboliza também os 7 dias da semana, o 7º dia também. À frente está o altar de incenso, que simboliza as orações dos santos, está no Apocalipse. E logo aqui tinha um véu, que também vamos falar mais para frente, porque que Paulo diz que o véu se rasgou. A questão do véu, que muitos dizem, para cancelar os mandamentos de Deus, dizem que o véu se rasgou, agora não tem mais mandamento. E ali também no Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança, que em cima da arca tinha 2 querubins, aonde era a manifestação visível da presença de Deus, era o Shekinah. Então você percebe que o santuário em si, ele tem 2 compartimentos. O átrio, ele não é compartimento do santuário. Deus, o Pai, se manifestava ali no Shekinah, através de seu Filho, e Cristo também simbolizava, porque o Santo e Santíssimo simbolizava o Pai e o Filho. São 2 compartimentos. E nós vamos ver isso, por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. E quando o véu se rasgou, Jesus então rasgou o véu para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, porque Adão transgrediu e nenhum homem mais tinha acesso a Deus, senão através de Cristo. Cristo foi o grande mediador em todos os tempos para com Deus, porque a ofensa de Adão foi tão grande. Deus, você percebe que Adão chamou Deus de mentiroso ali, com aquela atitude dele. Adão roubou a Deus, porque pegou um fruto que não era dele. Adão, junto com o diabo, fez uma aliança com o diabo, e junto com sua mulher, para serem Deus igual a Deus. Eles cobiçaram o trono do Altíssimo. Então, por isso, que a ofensa foi tão grande, que Jesus Cristo precisou vir, morrer, rasgar o véu, para que nós pudéssemos ter acesso ao lugar santíssimo, que nós vamos ver agora pelo texto de Paulo. Aquele que ficar no átrio, se você for estudar Ezequiel 9, o átrio será destruído. Aquele que não entender de santuário, que é uma das colunas do Senhor, não tem como você adentrar dentro do santuário. E você vai continuar matando o mesmo cordeirinho ali do lado de fora. E Ezequiel 9 diz que o átrio vai ser destruído. O átrio será destruído. Estude Ezequiel 9 depois e você vai entender o que eu estou falando. Aquele que não adentrar dentro do santuário, depois nós vamos ver, como está vendo aí, o véu sendo rasgado, nós vamos ver
um estudo mais aprofundado sobre isso mais para frente. Mas Hebreus 10, 19, Paulo dá um conselho para a gente. Tendo, pois, irmãos, a ousadia. Ousadia quer dizer coragem. A coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não fique no átrio. Se você só aceitar o Cordeiro e só for batizado, mas você não entrar dentro do santuário para ter uma santificação na sua vida, você vai morrer. Aqui em Hebreus 10, 19, Paulo está dizendo, entre no santuário, tenha coragem, tenha ousadia, entre pelo sangue de Jesus. Ele abriu o caminho. Porque se você ficar no átrio, Ezequiel 9 diz que o átrio será destruído. Apocalipse 11, verso 1 e 2 diz que o átrio vai ser destruído. Depois você pode ver esses textos e até os estudos que estão no blog. Aqui então, nós vemos que Paulo nos manda entrar dentro do santuário. E nós vamos entender por que disto nos estudos que vamos fazer. Os estudos que já estão no blog e estudos que vamos fazer futuros também vocês vão entender. Por que temos que sair do pátio? O pátio não tem nada a ver com Deus. O pátio foi onde começou o pecado. O pátio pode ser visto como o planeta Terra. Aqui foi onde abundou o pecado. Aqui era onde o pecador tem acesso. E aqui foi onde Jesus Cristo teve que morrer. Agora, vamos lá. Hebreus 8, verso 1 e 2 diz o seguinte. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Olhe, aqui Paulo está dizendo o seguinte, nós temos um sumo sacerdote. Por isso que você tem que entender de santuário. O sumo sacerdote ele entrava dentro do santuário, dentro dos dois compartimentos. E ele está dizendo aqui, Paulo, que esse sumo sacerdote, ele está sentado à destra da majestade no céu. E ele está ministrando no santuário. Um santuário que foi feito pelo Senhor. E esse santuário ele foi dado a Moisés. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que ali, Moisés foi dito o seguinte no monte. Você vai fazer o santuário conforme o modelo que eu estou te dando. Que você viu no monte. Quer dizer que Moisés fez segundo o modelo que Deus mostrou para ele que já existia no céu. Então preste muita atenção. Porque aqui está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que está ministrando diante de Deus, como acontecia com os israelitas. Agora, em Hebreus 9, 24 diz assim, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Olha, a figura do verdadeiro que eu acabei de falar. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, se você quer a sua casa bem estruturada com suas colunas sobre a rocha, você tem que entender que o santuário tem dois compartimentos, porque é o Pai e o Filho. São dois compartimentos. São o Santo e o Santíssimo. Ali no Shekinah está a vida, que simboliza o Pai. Nós vamos ver isso em todos os outros estudos que vamos fazer. E aqui diz também que Jesus Cristo compareceu perante a face de Deus. Olha a distinção de Jesus Cristo e Deus. Ele é o sumo sacerdote que compareceu diante de Deus no santuário celestial. Irmão Ira, por que Cristo então ainda está no santuário celestial? Por que ele não saiu ainda do santuário celestial? Por que não retornou a este planeta ainda? O que está acontecendo? Por que ele ainda está, tem 2000 anos que ele está no céu, fazendo o quê? Nós vamos, se você acompanhar os estudos que estão no blog e os estudos que nós vamos fazer, você vai ver que Jesus Cristo, por que Jesus Cristo está todo este tempo no santuário celestial? E por que ele está prestes a sair do santuário celestial? E por que disto? Mas Apocalipse 11, 19 diz que na sétima trombeta, quando Jesus Cristo sair do santuário celestial, diz que abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes salários. Você percebe que Jesus Cristo está no céu diante da arca da sua aliança. Quer dizer que o templo de Deus, assim como ele deu para Moisés, também tem uma arca da aliança.
E você viu que ali em Salmos diz que os anjos guardam os mandamentos de Deus. Você acha que quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel, ele não estava dando uma réplica do que já existe no céu? Olha o que está dizendo aí. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Jesus Cristo está diante da arca da aliança de Deus. Imagina o que deve ter dentro desta arca de Deus. Devem ter mandamentos dos quais os anjos obedecem. Agora, por que o diabo, William, foi mandado aqui para a terra? Porque ele transgrediu um dos mandamentos que hoje muitos estão transgredindo. E está em Isaías 14, os versos 12 até o 14, diz o seguinte: como caísses do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, ó a intenção dele, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isto é uma profecia que a gente vai ver que esta profecia está se cumprindo neste momento. Porque o povo de Deus está fazendo o diabo ser semelhante ao Altíssimo, arrumando outros deuses e dizendo, olha, este Deus aqui, ele é igual a Deus o Pai. Semelhante, ou igualzinho. Estão dando ao diabo aquilo que ele mais queria, que é ser semelhante ao Altíssimo. É estar em pé de igualdade com o Altíssimo, e isto é impossível. Porque ninguém é igual a Deus. Ninguém. O santuário, como disse, há 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Apocalipse 7, verso 10 diz que e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Olha só aí, não tem 3 não. Salvação ao nosso Deus, ele está onde? Assentado no trono e ao Cordeiro. E diz que Deus está sentado no trono. E diz, a palavra diz que Jesus venceu e sentou-se com seu Pai no seu trono. Esta foi a promessa que ele fez a Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Você quer sentar assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Está ali, em Apocalipse 3, você pode ver. Só existe um trono no universo, esse trono é de Deus o Pai. E seu Filho, porque ele tem a essência do Pai. E ele faz tudo o que lhe agrada com o Pai. Então ele senta junto com o Pai no seu trono. Mas não existem 2 tronos, não. Muito menos 3. Existe um único trono no universo. E Deus não dá sua glória a ninguém. E nós vamos ver isso nos outros estudos. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu gostaria, seus irmãos, se o irmão quiser, irmão Kleber, fazer algum comentário, dizer alguma coisa. Nós vamos ver muitos estudos ainda a respeito disto. Tem muita coisa. Este é o segundo estudo da série. Nós vamos ver muitos outros estudos. Nós vamos ver quando João fala de Jesus sendo o verbo de Deus e o verbo era Deus. Nós vamos ver todos esses textos minuciosamente. Mas se quer ter a sua casa construída sobre a rocha, esta é as 5 colunas das quais a tua casa tem que ter. Se é que você quer ir para o universo, habitar junto com este Deus, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que Deus nos abençoe, então nos guarde. Eu não vi os comentários, mas depois vou ver. Como eu disse, peço que vocês não se precipitem. Podem lançar todas as perguntas que vocês quiserem, mas não se precipitem em falar nada até ver todos os estudos. Todos. Não vou me adiantar em nada na frente, mas peço que vocês continuem orando. Nós vamos estar, então, até terminarmos essa parte da Trindade com os canais de segunda-feira. Vamos estar com o irmão Neemias também, de sexta-feira, fazendo um estudo minucioso sobre as trombetas do Apocalipse. Um estudo minucioso depois sobre as profecias judaicas.
E assim por diante, vamos dar continuidade nos estudos de sexta-feira. O irmão Neemias vai anunciar isso. E de quarta e quinta, estaremos lá também no Verdade Revelada com o irmão Neemias. Eu acredito que eu vou conseguir participar só de quinta-feira. As quarta-feiras vou ter algumas coisas aqui para fazer. Que Deus os guarde, os abençoe. E nós então convidamos a todos para que participem aqui junto conosco quando quiserem estar aqui junto conosco no Hangout. Se quiserem perguntar alguma coisa no final do estudo, sobre o estudo que foi feito, nós podemos estar respondendo. O irmão necessariamente não precisa também perguntar se não quer. Então, eu vou fazer uma oração e vamos encerrar esse Hangout. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome, porque o Senhor é Pai de Jesus Cristo e é o nosso Pai. E nós sabemos que não há outro Deus além de ti, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude com esses estudos, a mostrar ao teu povo que não há outro soberano, não há outro que habite em luz inacessível que não seja o Senhor. Não há outro que seja a fonte de vida do universo que não seja a ti. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho. Nós te agradecemos por esse estudo e bendizemos o teu nome. E também te pedimos que o Senhor continue conosco nos próximos estudos de segunda-feira, às 7:30 da noite. Nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado, que o Senhor plante essas 5 colunas na nossa vida e na nossa casa, para que possamos ter a vida eterna, em nome do teu Filho amado Cristo. Amém.